E disse Jesus: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 21. Que situação mais catastrófica! Que momentos de dor e aflição! Tenho certeza, irmãos, que esta dor será ainda maior do que a dor causada pelo coronavírus. Esta mensagem de Jesus não é nada politicamente correta, mas é a palavra de Jesus Cristo e nós precisamos conhecê-la. Os cristãos serão levados aos governadores, às autoridades, e serão acusados pelos próprios irmãos, pelo próprio pai, pelo próprio filho. Vai ser assim, porque Jesus Cristo diz que vai ser assim. Gostaríamos sinceramente que não fosse assim, mas será. Talvez alguns digam: jamais isso acontecerá na minha casa, não com meus filhos. Outros dirão: isto é duro demais, pastor. Eu também acho que é duro, mas é a verdade de Deus para nós que vivemos num mundo longe de Deus. Por causa do nome de Jesus Cristo, os filhos entregarão os pais. Os pais entregarão os filhos e os irmãos entregarão os irmãos. Que dor! O homem natural odeia Jesus Cristo. Odeia o bem que ele quer fazer aos homens. Odeia subordinar-se e sujeitar-se a Jesus Cristo. E por esse ódio ele faz qualquer atrocidade, qualquer uma. E a sua maior reivindicação para odiar Jesus é o que ele chama de seu livre-arbítrio. O que um homem natural sente é verdadeiramente ódio por Jesus Cristo. Ele sente desrespeito, sente desprezo, sente incredulidade, sente desconsideração total por Jesus Cristo. Esses dias finais, até a volta de Jesus, serão dias difíceis, muito difíceis. Os nossos inimigos, diz a palavra, serão os de dentro da nossa própria casa. A inimizade a Jesus Cristo será maior, muito maior, terá muito mais validade do que todos os laços familiares. O ódio do ser humano a Jesus Cristo será muito maior do que tudo aquilo que plantamos dentro da nossa casa. E então teremos a verdadeira manifestação do mal dentro da nossa própria casa. E é interessante porque estamos falando isso no dia 1º de maio de 2020. Exatamente no primeiro dia do mês da família. Será coincidência ter caído esse texto para meditação nesse dia? Não creio, irmãos. E nós não vamos alterar a sequência de análise dos textos bíblicos, porque nós não gostaríamos de ouvir isso de forma alguma. Esta é uma palavra para nós, uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento. Filhos amados, cuidados, entregarão seus pais à justiça por ódio a Jesus Cristo. Entregarão para o castigo e para a morte. Pais que deveriam cuidar e amar os seus filhos
farão o mesmo. E isso não deve nos assustar, porque é a palavra de Jesus Cristo e vai acontecer, vai ser uma realidade, mesmo que consideremos que seja catastrófico. Você, irmão, você, irmã, não gostaria de viver esses dias? Eu também não. Mas não depende de nossa vontade. Eu nem sei te dizer quando será, mas será. Será porque Jesus Cristo disse que será. E que nós, que eu, você, sejamos incluídos entre os perseguidos e não entre os perseguidores. Porque uma das duas posições caberá a você e a mim. Seremos perseguidos ou perseguidores? A palavra de Jesus Cristo para nós é verdade. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. E presta atenção, irmãos, não é isso, esses assassinatos que nós estamos vendo, isso não. Filhos matando pai, pai matando os filhos. Não, não é isso a que Jesus está se referindo, que está acontecendo em 2020, não. Filho está matando pai por ódio, por loucura. Pai está matando filho por ódio, por loucura. Mas isso vai acontecer por ódio a Jesus Cristo. Não é um pelo outro, não. O ódio das pessoas será por Jesus Cristo. E aquele que é servo de Jesus será morto porque ama Jesus por alguém que não ama Jesus.